Chuchus, tudo bem com vocês? Deixa eu conversar um pouco sobre diabetes gestacional e sobre dois casos que eu tô pegando aqui no consultório. E eu tô tendo uma demanda bem grande ultimamente sobre este diagnóstico e eu acho que seria importante eu dar um alerta aí para as minhas pacientes e para as gestantes em gerais, tá bom? Então vamos lá. O primeiro caso é uma paciente que tá fora do Brasil e fez a curva glicêmica, me mandou os resultados e lá a assistência americana é um pouquinho diferente da assistência daqui, pelo menos na cidade onde que ela se encontra. E segundo eles, não deu diabetes gestacional. O que a gente considera como diabetes gestacional? Entre 24 até no máximo 26, no máximo aí 28 semanas, essa paciente é feita um teste de curva glicêmica. Então é medida a glicemia no jejum, 1 hora após a beber uma bebida bem açucarada e após 2 horas. Temos como medidas essa referência aqui da Associação Americana de Diabetes. Então, a partir dessas 3 medidas e destes valores, se apresentar igual ou a mais, é considerado uma diabetes gestacional e ponto final. É isso. Ai, mas Paty, mas nesse dia eu comi algo açucarado. Ai, mas nesse dia eu dei uma exagerada. Meninas, meus chuchus, minhas queridas, você fez o teste, independente se você estava estressado, se você comeu alguma coisa, passou dessas referências, não tem conversa, é diabetes gestacional, tá certo? Por que não é feito após ali 30 semanas? Após 30 semanas, o hormônio da insulina ele é aumentado ali na produção, no corpo dessa gestante, para realmente estimular o crescimento deste feto. Então, por isso que a gente tem que respeitar esse período para realizar esse teste, tá certo? Então, no caso dessa paciente, que segundo a assistência dela, médica, não era considerado uma diabetes gestacional, porque só deu um dado alterado. Eu falei para ela que eu ia tratar ela como uma paciente diabética, sim, porque em um desses 3 dados deu uma alteração e pedi para ela realmente medir e fazer o controle da glicemia. Pedi e orientei ela também fazer um controle com um profissional de nutrição, porque é importante fazer uma dieta, e também foquei em relação a ela ser mais ativa na atividade física, principalmente em treino de força e de resistência. O que as diretrizes e os estudos estão mostrando pra gente? Que pelo menos 150 minutos na semana é recomendado, tá certo? E fazendo já uma ligação, uma correlação com esse caso, eu tô também com outra paciente que na curva glicêmica dela deu tudo ok. Porém, entretanto, atualmente agora ela se apresenta aí com 32, quase 33 semanas e no ultrassom, esse bebê tá apresentando características de um bebê diabético, né? Que tem uma diabetes gestacional aí. O bebê, ele está macrossômico, então tá com um percentil aí de 94, 95. O líquido amniótico tá apresentando um polidrâmio, tá acima do que a gente considera normal. Mas, Paty, na curva glicêmica não deu nada. Então, vou ficar tranquila? Não. Você não vai ficar tranquila, você vai ter que começar agora a medir a sua glicemia. Por quê? Porque está apresentando alguma alteração metabólica e isso tem que ser considerado como um alerta. E por que a gente tem que ficar em alerta? Uma diabetes gestacional não tratada pode trazer consequências maternas, mas principalmente para o bebê. Então, ele pode apresentar uma hipoxemia, porque o aumento dessa insulina está correlacionado diretamente à hemoglobina, então afeta a oxigenação do bebê. Ele pode ficar um bebê macrossômico, mais do que 4 quilos. Não sei se vocês lembram daquele caso do bebê da Amazonas que chegou a 6, até quase 7, se não me falha a memória. Esse bebê foi um sobrevivente, né? Então, ele tem risco ali de apresentar no parto uma distocia de ombro, quando o ombro não consegue ou tem muita dificuldade ali de passar para o canal vaginal. Então, assim, são consequências muito, muito graves, sem contar que pode também ele precisar de suporte de oxigenação. Então, assim, é um alerta aí para todas as mamães, tá certo?